Professor, como sabemos que a Terra é um esferoide achatado? Não sei, também, a gente vai ver nesse vídeo. Seja bem-vindo ao canal Davis Terra Plana! A gente vai ver, começar a ver uns sites de físicos, tá? E ver as respostas e tentar comentar pra gente ver se a gente vai virar globalista ou globaloide. Então a gente vai entrar lá pra gente ver, analisando as respostas pra ver se faz sentido, né? Então é isso. Hoje a gente vai ver uma resposta que é: professor, como sabemos que a Terra é um esferoide achatado? Não sei. Então esse canal é Davis Terra Plana! Se já viu o canal, clique no botão inscreva-se. Daí vai aparecer um chino. Ative seu sininho, deixa seu like, compartilhe o vídeo que vamos ver isso nesse vídeo. Vai ser muito interessante. Vamos lá. Então para a tela começando, não dá pra perder tempo. Olha só. Esse site aqui, ó, que legal. Ele que a gente tá é o site da UFRGS.br, tá? Universidade. Tá? A ideia é o que nesses vídeos não é dizer que a física está errada, ok? Vale a resposta desse site, simplesmente a gente vai tentar pensar sobre isso e aprender, legal? Perfeito? Para ver se faz sentido. Se não fizer sentido, a gente comenta com uma visão já um pouco mais da teoria da Terra plana, que tem muita coisa que os físicos ainda não conhecem. Então, a gente talvez dê uma aula de Terra plana para os físicos e aprende com os físicos sobre Terra redonda. Essa é a ideia, tá? Beleza? Se é físico, escreve aí. Se você não é, escreve aí. Se é terraplanista, escreve aí. Como sabemos que a Terra é um esferoide achatado, tá? Se alguém me perguntar como sabemos, eu responderia assim: como sabemos? Eu perguntaria isso também, tá? Vamos ver, agora eu vou aprender como sabemos. Então, professor, é o professor Lang, tá? Eu acabei vendo umas coisas do professor Lang e fiz alguns comentários também nos outros vídeos, que é importante também pra gente ir aprendendo também, tá? O professor, e é legal porque o professor, a ideia do professor, ele professa, né? Ele passa o conhecimento para o aluno, ele ensina, né? Ele torna o aluno melhor, essa que é a ideia. Então, ele professando, vou aprender com o professor, né? Ô, professor, tudo bem comigo? Fui sua aluna em seminários e surgiu uma dúvida, e acho que você é a melhor pessoa para responder, então é legal, né? Como é uma aluna do professor, como sabemos que a Terra é achatada, né? Encontrei várias respostas para a pergunta, mas gostaria de obter uma resposta correta, porém de fácil entendimento, pois quero trabalho com esse tema com alunos do ensino médio. Se puder ajudar, grata, tá? Então, possivelmente é uma professora também, ela tá lecionando no ensino médio, tá buscando com seu mestre, né? O mestre com carinho, né? Então, vamos lá. O professor Lang da Silveira respondeu: oi, bom dar as notícias, tá tudo bem contigo? Puta, ainda bem, graças a Deus. E tua pergunta é muito interessante e responsabilidade em tópicos, né? Inicialmente destaco que desde a antiguidade sabe-se que a Terra é quase uma esfera, tá? Perfeito. Erastótenes, perfeito, de Alexandria, no 3º século antes da era cristã, já havia determinado o raio da Terra, tá? Então, a famosa experiência de Erastótenes, tá? É usado pela física, isso a gente tá pegando. Como você sabe disso? Ó, é um negócio de 2.500 anos atrás, tá? Usando um argumento histórico, tá? Houve outras determinações antigas por métodos diversos daquele por ele. Esse conhecimento reintroduzido na Europa pelos árabes na Idade Média, que levou aos séculos os portugueses tentassem a circunnavigação do globo, tá? Então, tá se afirmando que a Terra é globo. Falando um pouquinho, tá? Só falando sobre os árabes, tá? Tem um livro chamado O Homem que Calculava, que vale a pena ler, tá? Se você puder um dia, leia. É bem interessante. Sobre o achatamento, tá? O achatamento é muito pequeno. O raio equatorial é apenas 22 km maior que o raio polar. Entretanto, o achatamento é de apenas 0,3%. Você tá vendo? A gente está trabalhando com coisas muito precisas, tá? Números exatamente precisos, 0,3%, tá? Se traçarmos com precisão uma curva em uma folha de papel para representar tal achatamento, essa curva será para fins práticos uma circunferência. Tá? Então, basicamente, a Terra é quase uma circunferência, tá? Se o raio dessa curva fosse 10 centímetros no Equador, deveria ser 9,97 centímetros no polo. Assim não conseguiríamos medir com uma régua comum, cuja menor divisão é 1 milímetro, tá? Então aqui tá basicamente a Terra pouco achatada, tá? Ela é quase uma esfera perfeita, com 0,03% de diferença, 0,3%. Uma bola de futebol, profissionalmente, é mais irregular do que a Terra, ou seja, o aspecto de achatamento, seja o aspecto do relevo. Portanto, as figuras da Terra achatada são sempre muito exageradas, não devemos ser tomadas literalmente, pois o contrário não passaria a ideia de achatamento. Então, aqui está basicamente o raio da Terra, está se afirmando, basicamente, praticamente igual,
tanto nos polos quanto no Equador, tá? Então o achatamento é muito baixo, 0,3%, tá? Quem soube pela primeira vez o achatamento da Terra foi Newton, tá? Newton soube desse teoricamente, isso calculou teoricamente. Ou seja, o achatamento da Terra é uma previsão da mecânica de Newton. Então, o achatamento do raio da Terra é uma previsão da mecânica de Newton, tá? Não é comprovado, não se tem provas empíricas, tem uma previsão para o modelo de Newton. Tá escrito, ó, até o momento, tá? Se você tiver a prova do achatamento, tiver alguma coisa real do achatamento, uma prova, coloque nos comentários que é bem interessante pra gente. Então, antes de ser um resultado experimental, ou seja, o achatamento da Terra é uma previsão da mecânica de Newton antes de ser um resultado experimental. A região equatorial é centrifugada pela rotação da Terra em relação à região polar. Esse é um belo exemplo de como a teoria se adianta sobre a empiria, que os resultados observacionais são usualmente antecedidos com muita teoria. Ao modelar o planeta em rotação como uma bola fluida, em 1680, Newton previu o achatamento polar. Sua previsão foi efetivada em 1687 nos princípios, que era um raio polar, tinha 85472 pés, cerca de 26 km, a menos que o raio equatorial. Tá? Então foi essa previsão de Newton, tá? Pela mecânica. Aqui pra gente ver, ó, a mecânica cartesiana, tá? E a mecânica newtoniana, tá? Primeiras medidas do achatamento. As primeiras medidas foram realizadas por expedições francesas, né? Por volta de 1736, né? Uma das expedições foi a Lapônia, região do norte da Europa, e um círculo polar, e a outra foi a América do Sul. Com isso, na região equatorial, vice-versa, no Peru. Por volta de 1730, Malpérius, físico newtoniano, e sua obra Figura da Terra apresentou métodos astronômicos que poderiam ser usados e foram depois na medida de 1 grau no meridiano terrestre, ponto norte do Equador, ou seja, medindo-se o comprimento de um arco correspondente a 1 grau de latitude, um deslocamento de cerca de 111 km ao longo do meridiano, sobre a superfície da Terra. Você podia decidir quem estava certo, ou Newton ou Descartes. As medidas realizadas pelas expedições francesas resultaram que o comprimento de um arco de 1 grau no meridiano é mais de 1 km maior na Lapônia do que no Quito, no Equador, tá? Então, a gente tá fazendo o seguinte, só para explicar melhor, tá? Isso foi em 1736, a data, tá? Foram em 2 locais diferentes da Terra, tá? Medindo-se o comprimento do arco que corresponde ao deslocamento angular de 1 grau de latitude, tá? Cerca de 111 km ao longo do meridiano sobre a superfície da Terra. Você poderia decidir quem estava certo. As medidas realizadas pelas expedições francesas resultaram em que o comprimento do arco de 1 grau do meridiano terrestre é mais de 1 km maior na Lapônia, tá, do que em Quito, o atual Equador. Tá? Isso é dado histórico, tá, de física, que eu vou fazer no próximo vídeo. Eu vou buscar isso, tentar pegar o original disso, traduzir, principalmente tá em francês, em espanhol, tentar traduzir o original pra gente ver, conhecer a fundo, que vale a pena a gente conhecer, que é legal, né? Informação nova. É interessante isso, quanto mais você entra nos detalhes, mais informações novas a gente tem para a gente poder aprender mais, né? As medidas de achatamentos terrestres, segundo... Tá vendo que a gente tá trabalhando tudo com dados de 1700, 1000... bem antigos, né? Inclusive, eu vou pesquisar aqui que vale a pena pra gente, ó, vou fazer assim, sistema métrico internacional, tá? Só pra gente ter uma datas, tá? Pra gente ter datas, tá? O sistema de unidades, o SI do francês, né? Sistema de forma moderna, o sistema métrico, geralmente sistema de unidades, tá? Quando ele foi instituído, isso que eu queria ver pra gente ver, tá? Pra gente ter essa data que ele foi instituído, né? Porque, só pra comentar, tá? A gente usa o sistema métrico francês, tá? Que é o metro, tá? Os britânicos, os americanos, usam o sistema métrico britânico, né? Então tem as conversões entre sistemas. Eu queria só ver a data. Olha, países por adoção do sistema métrico, tá? A adoção, ó, ela inicia em 1795, tá? E conforme o tempo eles vão adotando, tá?
Aqui, ó, há registro que a primeira ideia do sistema métrico, né, surgiu na Royal Society em Londres em 68, tá? E não vingou, e a Inglaterra continuou com diferentes sistemas de pesos e medidas, tá? Foi na França que a ideia do sistema unificado saiu do papel, tá? Então é francês o que a gente usa, o metro, né? O quilo, o metro, e os britânicos ainda usam dele, né? Então, em 1799, né, foi instituído, em 20 de maio de 85, um tratado internacional conhecido como Convention du Mètre. A Convenção do Metro foi assinada por 17 países, tá? Então, o uso do metro, tá? Depois o quilo, tudo isso, a definição do quilo, de volume, tudo isso, em centímetros, metros, metro cúbico, centímetro cúbico, foi adotado em 1875, tá? Então, quando a gente pega esse experimento, em 1730 e 1700, 100 anos antes do uso do sistema métrico internacional, tá? Só pra gente ver. Provavelmente eles fizeram em metro, né, franceses. As medidas do achatamento terrestre, segundo Maupertuis, resultaram em uma diferença de 33 km entre o raio equatorial e o raio polar. Eu consideraria só uma informação. Em 1730, tá? Qual o grau de precisão que nós tínhamos em aparelhos de medição, tá? Ok, a gente está falando em medidas de quilômetro, tá? Então, quilômetros, tá? Você tem morros, montanhas, deslocamento, como você tinha a exata certeza da posição também, tá? Claro, a cidade de Aswan, por exemplo, o Eratóstenes, né? O Siene do Egito, você sabe onde é, né? Hoje a gente sabe exatamente onde é, mas como a gente está falando aqui de muitos dados bem precisos, né? Com diferenças bem precisas. Depois eu vou tentar recuperar todo esse material. Há um livro aqui, ó, escrito comandante da expedição francesa na América do Sul sobre as atividades científicas desenvolvidas. Olha que ótimo! Então, professor, obrigado, né? Legal, essa matéria é bem importante, quer dizer, a resposta do professor foi realmente uma ótima resposta, né? Então, tem os dados aqui, ó, mais detalhes sobre a forma da Terra são encontrados, ó, tem vários artigos aqui, tá? Para esse vídeo não ficar muito extenso, qual é a ideia aqui, tá? Eu vou buscar aqui, ó, vamos pegar esse só para dar uma olhada, não, aqui ele tentou entrar no Facebook, tá? Então, qual a ideia aqui também, tá? Eu vou abrir esses documentos, tá? Tentar a gente olhar eles com mais atenção mesmo, um por vídeo, e a gente vai entendendo mesmo essa ideia mesmo do formato da Terra, né? Como hoje a gente afirma que a Terra seja redonda, tá? Até o momento aqui, neste artigo, tá? A gente tá basicamente afirmando com dados, nesse momento, até esse momento do artigo, com dados de 1700, a gente tá em 2000, de 300 anos atrás, tá? Então é isso, eu queria trazer para vocês pra gente começar a esquentar nisso. Depois a gente continua no próximo vendo cada um desses documentos aqui, pra gente entender exatamente como a física hoje. Eratóstenes é o mais batido, né? Tem mais de 2000 anos, tá? E essas expedições francesas, coisas que foram feitas, né, na antiguidade, eu quero tentar entender nessa época qual era o grau de precisão e quais instrumentos, como que era o instrumento que foi medido, né? Como que era a criação desse instrumento, como estava, inclusive, o desenvolvimento da física nesse período, né? Se já tinha realmente quais são os instrumentos de precisão que haviam ali, como se determinava exatamente o ponto que estava nesse globo, né? Tudo isso, inclusive pensando no seguinte, caso seja o formato, existe esse domo, né? Como você precisa, quando você anda pela Terra, né? Como você tem a certeza absoluta que não tenha nenhum tipo de deslocamento de sua visão em relação ao ponto observável, tá? Exemplo, quando você olha para uma estrela, você está trabalhando com várias camadas atmosféricas com índice de refração diferente, tá? E toda a luz, conforme você muda o índice de refração, também muda a direção da onda dela, né? Então, quando você vê uma luz, por exemplo, você olha, tá numa piscina que tem uma água, né? Você tem água e você tem ar. Quando você olha um objeto, vou até mostrar, fica mais fácil, né? Óptica, luz, índice, refração. Quando você tá, por exemplo, numa piscina, né? E você olha um objeto,
o objeto sempre se... aqui, ó, tem vários, né? Vamos pegar esse que é legal, ó. Você está numa piscina, né? Quando você olha um objeto, né? Você vai ter uma refração com um desvio dele, né? Como se tem total certeza que não exista nenhuma camada entre esse domo da Terra plana e a camada de ar, né? Se for água lá em cima e por acaso eu estou observando alguma coisa fora desse domo, não exista isso daqui, ó. Tá vendo? Conforme eu me desloco na Terra, eu também não desloco o ponto do observador, né? Porque eu estou me deslocando. Exemplo, aqui, ó, eu tenho uma visão. Aqui eu tenho, ó, tá vendo esse objeto aqui, um raio V1 e V2, ó? Meio 1 e meio 2, ó. Isso é interessante de ver, ó. Meio 1 e meio 2, tá vendo? Eu tenho, ok, uma observação. Quando eu me desloco para outro ponto, como a física não considerou isso. Por quê? Porque não pensou no modelo Terra plana. Pensou realmente no modelo Terra Globo. Então, tudo isso em 1700 foi considerado? Possivelmente não. Isso que a gente vai entrar um pouquinho mais e tentar entender exatamente como foi o experimento e tentar repensar o experimento caso tivesse um domo, por exemplo, uma camada de um líquido, qualquer que seja, não precisa ser água, algum líquido que seja, que tem um índice de refração diferente. Quando eu observo aquele ponto no céu, aquela estrela, isso daqui não é observável? Opa! Muda-se o modelo. Então, repense o que você sabe, né? E aí? Legal, né? Bom, eu vou tentar trazer isso com base na experiência original para vocês. Seja bem-vindo, tá? David Terra plana no canal, seja bem-vindo. Clica no botão inscreva-se, ative o seu sininho, deixe seu like e comenta. A ideia desse vídeo, só falar para vocês só esse detalhe, tá? A ideia desse vídeo não é contrastar a física, é simplesmente analisar o seguinte. No modelo que a gente achava que era um globo, se observou coisas, ok? Eu vou pegar essas mesmas observações, tentar... E se a Terra fosse plana? O que essas observações trariam, tá? Essa ideia que eu dei aqui, ó, da água, tá? Do índice de refração, é uma coisa muito óbvia, né? Se considerar, caso eu estivesse na Terra aqui, e aqui em cima, além do ar ter vários índices de refração, conforme vai ficando menos denso, eu tivesse um domo aqui em cima, que seria basicamente a superfície da água aqui. Quando eu observo alguma coisa no céu, qualquer ponto que eu tenho, ele sempre vai estar deslocado, e conforme eu me desloco para cá, ele chega a um ponto, ó, de estar direto, só que se estiver exatamente embaixo do ponto, né? Eu desloquei para cá, quanto mais eu desloco para cá, mais o ângulo vai tender para cá. Opa! É física básica, né? Então, tudo isso eu quero trazer para os próximos vídeos para a gente começar a pensar só, tá? É interessante, né? Revisar como se pensava no passado e como se pode se pensar hoje, e se faz sentido ser bateu-se o martelo, isso é usado eternamente como argumento. Vamos avaliar o argumento? Essa que é a ideia, tá? Então, realmente, achei muito boa a resposta do professor, achei que tá bem... pela física tá bem completa, tá? Então é um ótimo professor, tá bem completa, e a gente vai tentar abrir cada um dos itens pra gente buscar a essência e tentar desconstruir essa essência para ver se não faz sentido no outro modelo. Se não fizer sentido no outro modelo, a gente fala, pô, a física tá plenamente certo. Se fizer sentido, a gente fala, opa, tem duas hipóteses. Opa, e aí? Legal, né? Seja bem-vindo ao canal David Terra Plana. Até o próximo vídeo.